Bom dia mais uma vez, meus amores. Aqui está chegando agora. Vamos compartilhar aí o nosso slide da aula de hoje, certo? Vamos lá comigo aqui. Minha gente, ontem, olha só, ontem nós começamos a ver aí present perfect e past perfect. E não adianta a gente ficar agoniado, não, sabe por quê? Porque tem tempos verbais em inglês que não tem tradução em português. Não tem, gente, é outra língua. Não tem como a gente querer traduzir tudo ao pé da letra. Pode ter uma pequena compreensão, mas a tradução em si tem tempos verbais que não tem, certo? Então, nós vimos que present perfect, além de um nome ser relativo ao presente, ele não tem nada a ver com o presente. Ele se mostra, tá certo? Ele é utilizado com uma ação no passado, certo? Só que essa ação no passado é uma ação que aconteceu, tá? Mas ela ainda tem ela está prolongada até hoje. Olha aí, eu mexendo nos meus slides aqui. Bom, então olha só, amores, só um review do present perfect. Ele é um tempo verbal que expressa ações influenciadas pelo presente, ou seja, essas ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. Eu ainda dei um exemplo sobre casamento. Eu fui casada há 18 anos. Eu fui. Acabou. Esse casamento não perdura hoje em dia. Agora, se eu dissesse assim, I've been married for 18 years, então, certo? Eu estou casada há 18 anos. Começou no passado e essa ação se prolonga ainda no meu presente atual, tá? Deixa eu colocar aqui Regininha para dentro, tirar essa plaquinha chata que eu nunca sei tirar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, meus amores. O present perfect pode ser usado para indicar ações que começaram no passado e se prolongam até o presente. Acabei de falar. Na língua portuguesa, não há nenhum tempo verbal equivalente ao present perfect. Tá vendo só? Então, se você estudar aí as conjugações verbais da língua portuguesa, você não vai achar nem o pretérito mais que perfeito, nem o pretérito mais que qualquer coisa. Não vai ser, não vai ter aí nenhuma relação com o present perfect, tá? Tem um exemplo aqui. I have been living in Rio de Janeiro since 2010. Eu estou morando no Rio desde 2010. Então, eu comecei há muitos anos atrás e eu ainda continuo morando no Rio de Janeiro. Vamos passar para o próximo. Past perfect. Past perfect ou past perfect simple é usado para indicar ações no passado que ocorreram antes de outra ação. Lembra que eu expliquei isso ontem? São ações simultâneas do passado, tá? O past perfect simple é usado pelo auxiliar to have, no passado, had, para todos os sujeitos, mas o past participle, eu esqueci de colocar no outro slide, do present perfect. O present nós utilizamos has para he, she, it e have para os outros sujeitos. Mas o past participle, o que é isso, professora? Pelo sangue de Cristo. Meus amores, past participle é aquela terceira coluna da sua lista dos verbos irregulares que vem nos livros didáticos de English. Estão vendo aí? Certo? Então, a terceira coluna, chamada particípio passado, ou participle, ou past participle, e depende aí da nomenclatura que eles dão nos livros, tá? No livro do segundo ano está no presente, particípio passado, está no presentão, está em português. Então, nós vamos construir frases com esse verbo aí, que está na terceira coluna. E é aí que é ruim para nós falantes da língua portuguesa, porque nós não nascemos com esse vocabulário em mente. Então, a única maneira que você tem de tornar isso útil para a sua vida é utilizando, certo? A única maneira que você tem é treinando. Então, treina aí, leia, escute, treine, estude sozinho, faça amizade com algum americano, converse com alguém em inglês e tente colocar em prática esse inglês, essas palavras que não fazem parte do seu vocabulary. Ok, meus amores? Senão, vai ser mais um conteúdo que você vai aprender e vai ficar por aí mesmo. Vai ser só mais uma coisa que passou aí pela sua mente. Vamos ver um example. I had finished the job when my boss arrived. Então, eu tenho duas frases no passado. I have finished the job. Olha só.
Deixa eu tirar isso daqui. I had finished the job. Eu tinha terminado o trabalho. When, quando my boss arrived, quando meu chefe chegou. Duas ações simultâneas, past perfect, tá? Outra frase. You had changed your clothes before the end of the party. Você tinha mudado suas roupas. You had changed your clothes, tá? Before the end of party, antes do fim da festa. Então a festa já acabou, foi uma ação do passado e você já havia mudado suas roupas. Então, duas ações simultâneas. Observe que os exemplos que eu coloquei aqui são exemplos com ed ao final do meu verbo. Por quê? Porque se trata de verbos regulares, não esses do livro. Esses são irregulares. Essa lista dos verbos regulares, você só vai ter acesso a ela através da internet. Os livros didáticos, eles não disponibilizam lista de verbos regulares, não, tá? Vamos passar adiante para o próximo. Let's go. Future perfect. Tem isso também? Claro que tem. Todo tempo verbal tem present, future. Present, past and future. E não seria diferente do perfect, tá certo? Vamos ver aí what is future perfect. Deixa eu admitir aqui meu colega Paulo. Pronto, tirar essa chatice desse quadrinho. Não é o meu slide, é o quadrinho. O future perfect or future perfect simple, ele é um tempo verbal usado para indicar ações futuras que estarão concluídas em um determinado tempo no futuro. O future perfect é formado pelo auxiliar to have, will have, tá? Will have, conjugado no simple future, no futuro simples. E o particípio do verbo principal. Então, você vai continuar utilizando os verbos da terceira coluna da lista ou colocando o ed aos regulares, com o will have, tá certo? Present, has ou have, past, had e future, will have, ok? Aí você me pergunta aí, professora, eu poderia escrever uma frase em vez de future perfect com o future normal, o simple future? Pode, meus amores. Só que o simple future com o will, ele indica algo que não é um futuro incerto, certo? Você poderia substituir o future perfect, por exemplo, por o be going to, ok? Vamos lá. I will have read the book. Eu terei lido o livro by the end of the week, até o final da semana. Então, foi algo que está aí planejado. Talvez não conclua, mas é um plano, certo? They will have had lunch. Eles já terão almoçado by the time we get there, quando a gente chegar lá. Então, são frases que nós utilizamos na língua portuguesa também. Meus amores, olha, eu preparei para vocês um vídeo antes do próximo review de outros tempos verbais, tá? A gente vai assistir esse vídeo, é um vídeo pequeno, eu espero que você preste atenção, certo? E depois nós vamos entrar aí nos continuous, ok? Deixa eu compartilhar aqui com vocês esse vídeo. Cadê? Aqui, ó. Bora, meu filho. Ah, não, é aqui, gente. Pronto. Vamos lá, meus amores, onde está o meu vídeo? Ah, eu gosto do vídeo com esse cara. Ele é americano e ele aprendeu a falar português e ele ensina muita coisa bacana. Então, eu queria que você observe, se você... Diga para mim se você está vendo esse americano aí, por favor. Oi, is anybody there? Alguém está... Yes. Ah, muito obrigada, dona Samirinha. Vamos lá. Hey, what's up, guys? How's it going? Eu sou o Gavin e eu gosto de ensinar inglês. Eu aprendi português sozinho aqui nos Estados Unidos e hoje vou abordar um assunto um pouco mais difícil. Se trata de uma família de tempos verbais que se chamam Past Perfect, Present Perfect e Future Perfect. Vários padrinhos do canal já me perguntaram sobre isso e também outros nos comentários dos outros vídeos. Então, vamos tentar abordar hoje com essa série de 3 vídeos que vou lançar e para me apoiar com mostrar como funciona essa família de tempos verbais. Vou construir uma coisinha aqui com uma régua. Uma régua em inglês se chama ruler.
mas quando é deste tamanho se chama um yardstick. Em resumo, 3 feet is a yard. 3 pés é uma yarda em inglês. Por causa disso, um yardstick. 36 polegares, 36 inches. Nossa, as nossas medidas americanas são bem difíceis, é assunto para outro vídeo. Mas vamos pensar em tempo assim, o presente aqui, o present, the past, o passado aqui, e o futuro, the future, aqui, o tempo indo nessa direção. E tenho um envelope, an envelope, em inglês aqui. Algo que é interessante com essa família de tempos verbais é que se trata de 2 momentos em tempo, 2 coisas, 2 ações. No caso disso, eu escrevi 1, 2. Você está falando de no passado, na verdade, acho melhor se eu começar a dar exemplos. Então, com o past perfect, você está querendo saber algo que aconteceu aqui, ou talvez você está expressando algo que aconteceu aqui que vai influenciar o que aconteceu um pouco mais tarde, ainda no passado, mas um pouco mais tarde do que a primeira ação. O exemplo que eu tenho é português. Eu tenho minhas anotações mais uma vez aqui. O exemplo em português é: o avião tinha decolado quando cheguei no aeroporto. Então, o avião já decolou e vai ter muita influência. Você demorou muito, você está afogado e você perdeu o avião, né? Em inglês é: the plane had taken off when I arrived at the airport. As 2 línguas têm esse tempo verbal, né? É só como expressar em inglês. Então, mais uma vez, the plane had taken off when I arrived at the airport. Essa é a informação mais importante. Vamos mover o envelope aqui. E agora o presente fica exatamente número 2 aqui. Mas se você está querendo saber sobre algo que talvez aconteceu, você está falando de algo que aconteceu, que vai influenciar o presente. E no vídeo que eu já fiz sobre o present perfect, um vídeo bem antigo, tem um sotaque estranho, ainda estava com um português um pouco pior do que agora, né? Mas ainda eu dei muitas informações legais e importantes. Mas vou falar em breve aqui que o exemplo que eu dei no vídeo é have you eaten? Que em português é: você já comeu? Você está querendo saber se a outra pessoa já comeu? Você está querendo se você deve fazer comida para 2 pessoas em vez de somente 1. Então, have you eaten? Que vai influenciar o que eu faço aqui. Ao pé da letra seria algo como: você tem comido em português, mas vocês sabem que isso não tem outro sentido, né? Eu já falei sobre isso no vídeo. Sim, e podemos mover o envelope para aqui no futuro, in the future. E agora o que acontece aqui vai influenciar a ação, o momento no futuro um pouco mais tarde. E o exemplo aqui: eu quero muito, alguém me convidou para ir ao cinema no sábado, mas eu sei que eu vou gastar todo o meu dinheiro antes. E a frase vai ficar assim: I will have spent all my money by Saturday. Okay? Eu terei gastado todo o meu dinheiro até sábado. Em resumo, em presente, como construir esses tempos verbais. Você tem had, mais o particípio no passado. Had. E de todos esses tempos verbais se usam o have, mas só conjugados diferentes, e mais o particípio no passado. Então, mais uma vez, é had, mas o particípio no passado. Aqui, com present perfect, é have, mais o particípio no passado. E no futuro, é will have, mais o particípio no passado. Então, o próximo vídeo que vou lançar é sobre mais detalhes do present perfect. Eu vou dar mais exemplos e falar um pouco mais das regrinhas de como construir essas frases, talvez como fazer com que a frase fique no negativo. E depois disso, eu vou fazer exatamente isso, mas com o future perfect. Mais uma vez, por favor, dá uma olhada no present perfect
desafio para encerrar o vídeo. I had made a video about the present perfect before I made this one. Have you seen it? I hope you will have seen it by the time I post the next 2 videos in the series. That's it, guys. Thanks a lot. A gente se vê no próximo vídeo na série. Espero que fiquem no aguardo. Que bacana. Então, eu acho que nada melhor do que um nativo, tá certo, para explicar aí a diferença entre como se utilizar um tempo verbal ou outro, tá? Se você puder assistir os vídeos desse rapaz, é Gary o nome dele, eu acho muito interessante, ele explica muitas coisas bacanas, tanto na parte gramatical quanto na parte do dia a dia, ok? Então, vamos continuar aí, amores. Nós temos alguns minutinhos de aula ainda e nós vamos para o nosso... nós vamos, amores, para o nosso... Cadê o meu? Aqui. Nós vamos para o nosso continuous. O continuous é um tempo verbal extremamente fácil, tá certo? Não tem todas essas agonias para serem construídos, tá? E a diferença entre o simple present e o present continuous é que o present continuous é uma ação contínua, ou seja, right now I am talking with you. Agora eu estou falando com vocês. Eu acabei de falar uma frase no present continuous. Diferente se eu dissesse assim, every Tuesday I talk with my students. Toda terça eu falo com os meus alunos. Então, eu não estou falando na terça. I am talking with you now. Eu estou falando com vocês agora, certo? O present continuous, tanto a composição dele é mais fácil do que o simple present comum, tanto o present perfect, ele é mais simples de ser escrito. Por quê, meus amores? Porque eu preciso apenas do verbo to be mais um verbo principal acrescido de ing, certo? Esse ing que vocês estão vendo aqui, ó, no nosso slide, esse ing, ele é em português o ando, indo, indo. Por exemplo, estudando, falando, dormindo, lendo. Então, na língua portuguesa nós temos essas terminações. Ando, indo, indo. No inglês, nós temos a terminação com ing. Só que, obviamente, quando o inglês ele traz uma coisa muito fácil, você pode esperar que vem bomba. Certo? Então, tem as regrinhas para acrescentar ing também. Não é simplesmente colocar ing ao verbo, tá? Você tem que dar uma olhadinha aí nessas regrinhas a mais do ing. Tá? Do gerúndio in English. Let's go. Deixa eu ver. O present continuous é composto por um verbo principal e um verbo auxiliar. Ótimo. Utiliza-se o verbo to be no simple present como auxiliar, claro, certo? E o verbo principal acrescido de ing. Então fica assim, sujeito, verb to be, verb with ing mais complement, tá certo? Example, she is watching TV. Ela está assistindo TV. Vamos supor que sua irmã está ali assistindo televisão agora, beleza? Então, eu tenho o sujeito she, que poderia ser um nome próprio, poderia ser um substantivo qualquer, tá? O menino, meu pai, aquele garoto, João, Pedro e etc. Maria. Então, não precisa ser o verbo to be com o pronome pessoal, tá? Pode muito bem ser um outro tipo de sujeito, ok? Mas eu tenho que ter o is, eu tenho que ter o are, tá certo? E se for o sujeito I, eu tenho que ter am, I am, ok? Vamos lá. Second example, she's talking to her mother now, her mom. She's talking to her mom now. Ela está falando com a mãe dela agora. Vamos supor que você foi na casa da sua amiga e ela estava lá no telefone, com a mãe dela no telefone naquele momento. Na próxima questão, eu tenho um example da forma interrogativa. Are they studying at the moment? Eles estão estudando no momento. Então, obviamente, como eu tenho o verbo to be na construção gramatical dessa frase, a forma interrogativa vai ser muito fácil. Eu troco o verbo pelo sujeito. Eu faço uma inversão de papéis, certo? De papéis de lugares, I'm sorry.
eu faço uma inversão de lugares. Então, ficaria, em vez de they are student at the moment, eu mudo, eu boto o meu verbo are no início. Are they student at the moment? Eles estão estudando no momento. Aí você me pergunta assim, professora, e se eu falar com o americano sem modificar o verbo com o sujeito? Obviamente ele vai entender, vai ter a compreensão, claro, mas ele vai saber que você não entende aí de regras gramaticais, tá certo? Vai olhar assim para você assim de lado, mas vai ter a compreensão, obviamente. Last example, she's American, she is American, tem um simple present aí, she is, tem um verb to be, sorry, she is American in the present, but she's living in Canada at the present, mas ela está morando no Canadá atualmente, tá? Então eu tenho aqui she is, da forma contracted, da forma abreviada. Pode usar, professora? Claro que pode, minha gente, obviamente. Ok? Outra questão, forma negativa do present continuous. Você apenas utiliza uma palavrinha chamada not após o verbo auxiliar. Então, é após quem? Após o verbo to be. She is not ou she isn't. They are not ou they aren't. Qualquer coisa. I am not ou I am not. Não tem aren't, não existe. Tá? Vamos lá? Vamos para o past continuous tense. Ótimo. Past continuous, passado contínuo, também conhecido como past progressive. O present continuous também é conhecido como present progressive, tá? Past progressive ou present progressive. Tem essas duas nomenclaturas, continuous ou progressive. É um tempo verbal utilizado para indicar ações contínuas que ocorreram no passado. Bom, ele ocorre em diversas ações. Atenção, para expressar duas ou mais ações que aconteceram no mesmo tempo no passado. Nesse caso, é muito comum o uso da palavra while, enquanto. Exemplos. I was reading a book while he was watching TV. Observe que é diferente do past perfect, porque o past perfect, ele é uma ação no passado que influenciou a outra ação, tá? Que foi influenciada pela outra ação. Aqui foram duas ações simultâneas que aconteceram ao mesmo tempo. Então, I was reading a book, eu estava lendo um livro, while he was watching TV, enquanto ele estava assistindo televisão. Ok? My father was washing the dishes, meu pai estava lavando a louça, while my mother was vacuuming the house, enquanto minha mãe estava aspirando a casa, né? Na verdade seria aspirando, vacuuming, tá? Os americanos limpam a casa não é com vassoura não, gente, é com aspirador, muito elegante. Continuando. Então foram duas ações do passado que aconteceram simultaneamente, ou seja, no mesmo momento, e não influenciando a outra. Outro exemplo. While the girls were playing basketball, the boys were playing volleyball. Enquanto as meninas estavam jogando basquete, os meninos estavam jogando vôlei. Let's go to the... tem outras ações aqui. Para expressar uma ação contínua no passado que já estava acontecendo, quando outra pontual aconteceu. Nesse caso, a ação pontual no passado é expressa pelo simple past. I was watching Brazil games when the phone rang. Eu estava assistindo um jogo no Brasil quando o telefone tocou. We were talking when the teacher arrived. Estávamos conversando quando a professora chegou. They were studying when somebody rang the bell. Eles estavam estudando quando alguém tocou a campainha. Para expressar uma ação habitual, contínua, que ocorria no passado. Exemplo. He was constantly owing money to his friends. Ele estava constantemente devendo dinheiro aos seus amigos. She was often asking for help. Ela estava sempre pedindo ajuda. They were always making the same mistakes. Eles estavam sempre cometendo os mesmos erros. Então, obviamente que você vai ver a diferença entre como você utilizar o future continuous quando você realmente tem aí a habilidade, quando você
começa a falar inglês. Você consegue entender aí quando você utilizar o future continuous ou não. O past continuous, I'm sorry. Future continuous, ou future continuous ou future progressive, ele é um tempo verbal utilizado para indicar ações que estarão ocorrendo no futuro. Ou seja, ele descreve um fato que acontecerá num momento específico do futuro. O future continuous é comumente usado nas suposições, avisos, perguntas e fala sobre planos para o futuro e ainda para indicar promessas. O future continuous é formado pelo simple future do verbo to be, will be, mais o ing do verbo principal. I will be running in the lake. Eu estarei correndo no lago. I will have run in the lake. Eu correrei no lago. Então, se alguém pergunta, onde você vai estar daqui a pouco? Eu estarei em casa, certo? I will be at home. Ok? Vamos lá. Meus amores, olha só. Então, nós temos, além dos tempos base, present, past and future, nós temos os perfect, que nós vimos, present, past and perfect, tá certo? Nós temos também os continuous, tá? Só que observe que cada um tem um tipo de uso diferente do outro. Claro que sim. Os continuous, o próprio nome já está dizendo, quando você continua, quando a ação é contínua, tá? E tem que tomar cuidado entre o past continuous e o future continuous para você não se confundir com as ações dos outros tempos verbais. Eu lembro também que ontem nós ficamos sem terminar essa atividade aqui, ok? A nossa atividade online, não é necessário fazer nada em casa, ok? Vamos lá continuar, meus amores. Nós fizemos a questão 1, 2, 3, 4. Só um minutinho, tá? Pronto. Nós fizemos aí a questão 4 e nós ficamos aí na questão 5. E aí, meus amores, esse tempo verbal ainda é o present perfect e o past perfect tense. Como é que ficaria a questão 4? Nós fizemos a 5 também. Fizemos a 6, paramos na 6. Susan, tá certo? E aí eu tenho o verbo climb, eu tenho o verbo sail, eu tenho o verbo go e eu tenho a palavra experience. E aí, amores, como é que ficaria essa resposta? Coloca no bate-papo para mim, por favor. Vamos lá, meus lindos, cadê? Nossa, será que ainda tem alguém aí? Bom, então vamos lá, né? Bom, essa frase, ela tem que ser observada para ver se tem aí algum verbo no passado. E tem sim, olha aqui. She was. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma ação do passado, tá certo? Então, como é que ficaria? Susan, o que, amores? Had climbed Mountain Everest. Had sailed around the world and had, como é que fica o verbo go na terceira coluna? Had gone on safari in Kenya by the time she was 25. Ok? Aqui eu tenho uma outra frase que não há mais nada no passado depois dela. Então, aqui seria o que? Present perfect. She has o que? Experienced. Ok, amores? She has experienced. Eita, se eu conseguisse tirar essa plaquinha daqui. Tirei, abençoado. Vamos continuar. Ótimo. Sétima questão.
Before my trip to Paris, eu coloquei lower, to Paris 2 years ago, bom, olha só, antes da minha viagem a Paris, há 2 anos atrás, então eu já tenho uma ação do passado. Então, qual seria aí a minha escolha? Seria o past perfect, tá certo? Então, I had o quê? Had never be. O verbo to be, ele fica com a escrita de been. I had never been, certo? To France. 8ª questão. When we finally stopped him, outra ação do passado. Olha aqui, stopped. The spiral, o que, amores? Eu tenho, então, uma ação, eu preciso complementar com a outra. The spiral had o que? Already eaten. O verbo eat, ele na escrita, se você procurar na sua lista dos verbos irregulares, ele fica eaten. E a gente fala eaten, certo? 5 cookies. 9ª questão, penúltima questão. Ben, I opened his restaurant for the last few years. He, the painting, but he decorated yet. Pronto. Eu tenho 3 ações, tá? Mas essa primeira ação, ela não está complementando as outras ainda não. Por quê? Porque ele precisa abrir aí o seu restaurante, tá certo? E eu tenho 2 outras ações que, embora fazem parte aí da mesma frase, eles vão ficar com o mesmo tempo verbal, que é o que, amores? É o present perfect. Por quê? Porque ele está tentando, olha só, ele está tentando, try for the last few years. Então, ele ainda não abriu, ele está tentando. Então, todas as três lacunas da frase vão ser preenchidas com o present perfect, tá? Ben has tried to open his own restaurant for the last few years. Beleza. He has just finished the painting. Então, ele só terminou a pintura. But he has not. He hasn't. Do. Como ficaria o verbo do, amores? Ficaria done, ok? But he... Cadê minha seta? Aqui. But he hasn't, porque eu tenho has not, done the decorating yet, ok? Então, não está aberto, ele está tentando abrir esse restaurante ainda, amores. Vamos ver aí a questão 10 e última, tá certo? Questão 10 e última, onde tem a seguinte frase. You look tired. Você parece cansado, certo? How long? E aí, amores? O verbo run é um verbo regular ou é um verbo irregular? O verbo run, ele é um verbo irregular e ele permanece com a mesma escrita, certo? Permanece com a mesma escrita, run. No presente, run. No passado, ran. E no past participle, run. Então, how long... E aí, temos uma ação do passado, certo? E nós vamos complementar com o past perfect. Então, how long had run? Ok, meus amores? Temos 3 minutos da nossa aula. Gostaria que você colocasse aí seu nome e a sua série no nosso bate-papo. Por favor, nome e série no bate-papo. Vocês só aparecem quando é para colocar o nome. Ave Maria, como são caladinhos. Nome e série no bate-papo, por favor. Tá certo? Que isso, gente? Apareceram aqui. Pronto, meus amores, olha só. Por hoje é só, tá certo? Nós vamos nos despedir aí, desejando a vocês um resto de semana de muita saúde e de muita paz, um final de semana de bênçãos, que a gincana seja boa para todos os estudantes, tá certo?
Achei bem bacana a ideia da gincana. E outra coisa também, continue se cuidando. Não é porque o comércio abriu e o Moda Center abriu que a gente vai deixar de nos cuidarmos, tá certo? Então, se cuidem, máscaras e álcool gel, e lavar as mãos e evitar aglomeração, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima terça, se Deus quiser.